Boa noite, meu nome é Natália, sou a responsável pelo grupo. Meu grupo é composto pela Daiane, Maida, Pedro e Nívia, e nós ficamos responsáveis em responder o 30º exame da ordem aplicado em 2019. Pois bem, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do professor, falar também que estaremos abertos a responder qualquer dúvida no decorrer do trabalho, e vocês podem estar mandando tanto pelo WhatsApp, tanto pelo e-mail, quanto aqui também, pelo portal. E agradeço já de início pela atenção, paciência para assistirem. Pois bem, eu fiquei responsável em responder a questão número 1, da qual eu irei compartilhar com vocês aqui agora. E a questão número 1, ela diz: Maria, formada em uma renomada faculdade de Direito, é transexual. Após a aprovação do exame de ordem e do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá a carteira de identidade de advogado relativa à sua inscrição originária. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o disposto na Lei no 8.906 de 94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. É admitida a inclusão do nome social de Maria em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecido, mediante mero requerimento formulado pelo advogado. Letra B. É admitida a inclusão do nome social de Maria, desde que, por exigência normativa, este seja o nome pelo qual Maria se identifica e que consta em registro civil e de pessoas naturais, originariamente ou por alteração, mediante mero requerimento formulado pelo advogado. Letra C. É admitida a inclusão do nome social de Maria, independentemente de menção ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, e de que haja prévia aprovação em sessão do Conselho Seccional respectivo. Letra D. Não há previsão na Lei no 8.906 de 94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB sobre a inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade do advogado, embora tal direito possa advir de interpretação do disposto na Constituição Federal, desde que haja cirurgia prévia de redesignação sexual e posterior alteração do nome registral da advogada para aquele pelo qual ela se identifica e é socialmente reconhecida. Pois bem, a alternativa correta desta questão é a número 1, é a letra A, desculpa. A letra A ela fala: é admitida a inclusão do nome social de Maria em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida, mediante mero requerimento formulado pelo advogado. O embasamento dessa assertiva é o artigo 33, especificamente o parágrafo único. O artigo 33 do Regulamento Geral da OAB fala: a carteira de identidade do advogado relativa à inscrição originária tem as dimensões de 7 por 11 centímetros e observa os seguintes critérios. Parágrafo único. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Ou seja, Maria, sim, tem o direito de ter o seu nome social na sua carteira de identidade, desde que seguido o nome, de registro civil dela em seguida. Letra B. É admitida a inclusão do nome social de Maria, desde que, por exigência normativa, este seja o nome pelo qual Maria se identifica e que consta em registro civil de pessoas naturais, originariamente ou por alteração, mediante mero requerimento formulado pelo advogado. Essa assertiva a gente sabe que ela está incorreta,
visto que não há necessidade de que conste em registro civil de pessoas naturais. A lei exige apenas um mero requerimento do advogado, que foi o parágrafo único do artigo 33, que eu acabei de ler acima, que diz que o nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. A letra C. É admitida a inclusão do nome social de Maria, independentemente de menção ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida e de que haja prévia aprovação em sessão do Conselho Seccional respectivo. Essa assertiva também é incorreta, pois não precisa haver prévia aprovação do Conselho Seccional. Este apenas tem o dever de manter atualizados os dados dos advogados sob sua jurisdição, conforme o artigo 24 do Regulamento Geral da OAB, que traz no seu caput o seguinte: aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente por via eletrônica o Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Letra D. Não há previsão na Lei no 8.906 de 94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB sobre a inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade do advogado, embora tal direito possa advir de interpretação do disposto na Constituição Federal, desde que haja cirurgia prévia de redesignação sexual e posterior alteração do nome registral da advogada para aquele pelo qual ela se identifica e é socialmente reconhecida. Essa assertiva também está incorreta, visto que, como demonstrado no artigo 33, parágrafo único, há sim previsão legal de inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade do advogado, bastando apenas o seu requerimento para que tal identificação seja inserida em sua carteira. Ou seja, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer previsão que exija a prévia realização de cirurgia de redesignação sexual para que se realize tal alteração. Ou seja, independente de redesignação sexual, de qualquer cirurgia que seja, a Maria, no caso da questão em si, a Maria que é transexual, ela tem sim o direito de ter o seu nome social na sua carteira de identidade, nos dando então a assertiva correta, que é a letra A. Do mais, muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro e eu fiquei responsável pelas questões número 2 e 3 deste trabalho. Questão número 2. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes podiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na sua dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever do sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu a infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Alternativa B. Antônio e José infringiram ambos o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando seus deveres de sigilo profissional. Alternativa C. José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Alternativa D. Antônio e José
não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional, em ambos os casos, cede na situação descrita. Bom, temos aqui, né, uma questão relativa ao sigilo profissional do advogado em relação aos fatos que ele toma conhecimento de seu cliente. Sobre a questão, temos o artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que diz que o sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se a seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Temos aqui, então, na questão, alternativa A como alternativa correta, porque o advogado Antônio, ele falou dos fatos, né, infringiu o sigilo profissional simplesmente para abordar o assunto de fatos pessoais da vida do cliente na sua dissertação acadêmica, o que não é nenhuma das hipóteses previstas no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Já o José, ele sofreu uma grave ofensa à sua honra. Então, para se defender, para preservar a sua honra, ele teve que revelar o que aconteceu, né, fatos da vida pessoal do seu cliente para se proteger, que é uma das hipóteses do artigo 25 do Código de Ética da OAB. Temos aqui, então, né, na alternativa A, que Antônio infringiu o disposto do Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional, porque ele simplesmente quis abordar o assunto da vida pessoal de seu cliente em uma dissertação de mestrado, que é um ato público, né, e que não é permitido, o advogado não pode se valer de quebrar o sigilo para utilizar nessa ocasião. E temos aqui, continuando, né, que, por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede à situação descrita, que, no caso, né, ele teve uma grave ofensa à sua honra e, para se defender, para preservá-la, ele acabou por contar, né, revelar os fatos que são inerentes à vida pessoal de seu cliente. Na alternativa B, temos que Antônio e José infringiram ambos o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB. Temos, né, que somente Antônio infringiu o disposto no Código de Ética. José, como já dito, né, para defender sua honra, ele não infringiu o disposto, né? Ele se encaixa em uma das hipóteses, em uma das exceções que possibilita a quebra do sigilo profissional. Temos ainda, né, a alternativa C, que fala que José infringiu o disposto do Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede a situação descrita. Temos aqui, né, a situação contrária, falando que foi José que infringiu e o Antônio não. Uma questão, né, que ainda que Antônio tenha solicitado ao seu cliente e o cliente tenha possibilitado a ele falar sobre os casos pessoal, né, sobre o processo, o Antônio ainda assim deveria manter o sigilo, porque é uma questão inerente à profissão dele. Ele não tem essa possibilidade de falar dos fatos simplesmente para botar em sua dissertação. Deveria ter uma grave ameaça ou à sua vida ou à sua honra. Uma das questões, uma das hipóteses previstas no artigo 25. Temos ainda a letra D, né, que fala que Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional em ambos os casos segue a situação descrita. É a mesma situação, né? Somente Antônio infringiu, apesar de ter a concordância, né, do cliente em poder utilizar os fatos do processo, né, mas ele não poderia ter utilizado. E José, como já dito, para defender sua honra, ele utilizou da quebra do sigilo para se defender. Temos agora a questão número 3. Questão número 3. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB foi ofendida em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando, de modo urgente, a necessidade de desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria ad referendo, assinale a alternativa correta. Alternativa A,
A atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa C. A atuação se dará de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa D. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Não é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Temos nessa questão a questão do desagravo, né, que está presente no artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, que diz que o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou de função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo Conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer outra pessoa. O parágrafo 1º ainda fala que compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias, salvo no caso de urgência e notoriedade do fato. Temos aqui na questão, né, que a advogada, ela sofreu uma ofensa, né, voltando aqui no enunciado, ela sofreu uma ofensa em razão do exercício da sua profissão durante uma audiência. Então, segundo o artigo 18, ela teria o direito ao desagravo. E aqui também fala no enunciado que esse ocorrido foi amplamente divulgado pela mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente a necessidade do desagravo, que é o que fala no final do parágrafo 1º, que não há necessidade de solicitar as informações à autoridade ofensora, né? Porque aqui fala assim, no prazo, solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência ou notoriedade do fato. Então, aqui na questão, temos que não há necessidade dessa solicitação de informação da autoridade ou pessoa ofensora, uma vez que teve urgência e notoriedade do fato, como dito no enunciado, repercussão da mídia. Então, temos que a alternativa C é a alternativa correta, pois fala que a atuação se dará de ofício ou mediante provocação, como dito, como também presente no artigo 18, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora, em razão dessa urgência e dessa notoriedade que teve. E também temos que a atuação pode ser dada tanto de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou qualquer outra pessoa. A alternativa A, ela está incorreta, pois ela fala assim que a atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Temos, né, como foi lido no artigo 18, que também poderá ser essa atuação ser feita de ofício. E, continuando aqui na alternativa, né, fala assim que é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora. É a regra, né, tem que pedir essas informações, só que, como dito no enunciado, aqui temos uma exceção, onde houve uma grande repercussão e essa urgência, né, ela elimina essa exigência de se pedir as informações. A alternativa B, ela fala aqui, a atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado no OAB. Aqui, né, até inicia de forma correta, porque a atuação pode ser feita de ofício ou mediante pedido. Entretanto, ela não necessariamente tem que ser feita somente pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Ela pode ser feita tanto de ofício, pela ofendida ou por qualquer outra pessoa, não necessariamente representante legal ou advogado na OAB. Essas pessoas também podem fazer, mas não são exclusivas, né? Não há exclusividade em ter que ser necessariamente ela. E fala que é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Novamente, né, tem-se aqui também, que é a regra, realmente tem que pedir
essas informações. Entretanto, salvo, né, fala no final do parágrafo 1º do artigo 18, em situação de urgência, de grande notoriedade, essa exigência de solicitação de informações, ela é excluída, não há necessidade. E a alternativa D, ela diz que a atuação se dará de ofício ou mediante pedido, correto, o qual deverá ser formulado pelo ofendido, correto, seu representante legal ou advogado escrito na B. A mesma questão da alternativa B, né? A mesma situação. Não há essa exclusividade em ter que ser o representante legal ou advogado. Eles também podem fazer essa atuação, mas pode ser qualquer pessoa. E não é condição para a concessão do desagravo ou solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como pessoa. Essa parte está correta. Não há realmente a necessidade de solicitação de informação, pois é uma exceção, né? É uma hipótese que se enquadra na exceção. Entretanto, a alternativa D tem-se que a parte inicial está incorreta. Muito obrigado. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Luiz Carlos. Vou discorrer com vocês as questões 4 e 5 do 30º exame da ordem do ano de 2019. A questão 4, ela versa sobre o Instituto da Renúncia. Como todos nós já sabemos, para a gente representar e postular em juízo por alguém, nós devemos ser constituídos por mandato. Da mesma forma, nós possuímos a faculdade de renunciar por motivos de foro íntimo ou de outros que o ensejaram. Bem, o CPC, ele previu em seu Código 112 como se daria essa renúncia, vislumbrando justamente o princípio da não surpresa, mesmo porque o cliente terá um tempo estabelecido para constituir novo advogado. Então, a renúncia obedece solenemente a esse dispositivo para não deixar o cliente à mercê, à deriva dos atos subsequentes, os atos processuais a serem praticados na sequência. Bem, o artigo 112, em sua redação, vai falar o seguinte para nós. O advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando da forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. O ideal é que ela seja escrita, dando ciência ao mandatário que renunciará. E aí, então, especificamente, nós estaremos incorrendo sobre o artigo 5º do Estatuto da OAB, que diz o seguinte: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandado. Olha o que o parágrafo 3º dispõe. O advogado que renunciar ao mandado continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for constituído antes do término deste prazo. Ou seja, velando pela lealdade da relação entre cliente e advogado, e justamente não deixando o cliente na mão, nós temos para com ele a obrigação de permanecer no mínimo 10 dias, continuando a atuar no processo. Bem, essa ressalva que dispõe o parágrafo 3º seriam nos casos do mandatário constituir um novo advogado. Ou seja, se a permanência mínima é de 10 dias, mas antes desse prazo, no 5º dia, por exemplo, ele constitui um novo advogado, o anterior que renunciou não vai deter mais a obrigação de permanecer no processo, acompanhar e dar toda assistência profissional. Bem, vamos à questão. Questão 4. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual este cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido por hora designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar.
Em 12 de 2 de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Opa, então até aí, o Geraldo procedeu corretamente. Ele fez a notificação e o seu cliente está ciente de que ele está renunciando e que dali para frente ele terá o prazo de 10 dias para constituir novo advogado. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui novo advogado substituindo. Todo o ocorrido foi informado nos autos, considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia do OAB, assinale a alternativa correta. Letra A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. A assertiva A está incorreta. Por quê? Visto que o cliente de Geraldo constituiu novo advogado no prazo de 3 dias, o Geraldo não porta mais a obrigação de representá-lo, porque ele já possui novo advogado. Como explicado anteriormente, caso a parte constitua, e o ideal é que assim o faça antes dos 10 dias, o advogado que está renunciando, ele abre mão do processo, ele não vai deter mais nenhum tipo de obrigação que o mantenha, que o faça permanecer no processo. Alternativa B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independente do decurso de prazo. Sim, ressalva do parágrafo 3º aqui, completamente eludida. Já que ele constituiu no prazo de 3 dias, cessou, aquela permanência mínima não faz mais sentido. Alternativa C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível. Bem, da mesma forma, como eu expliquei anteriormente, que o advogado tem que ter lealdade para com seu cliente e por isso reza o CPC e o estatuto uma forma solene e a estipulação de prazo para não deixar o cliente à deriva, também tem os motivos de foro íntimo do advogado. Se ele está renunciando, é porque ele não está confortável no processo ou existe um motivo extremamente relevante para que o faça. Então, cessado esse prazo de permanência mínima ou cessado o seu dever de representação com a constituição de outro advogado, não há porquê o Geraldo continuar o representando até o proferimento de sentença nos autos, mesmo porque, conforme nos traz o enunciado, o último ato praticado por Geraldo é a contestação. Olha como vai demorar o trâmite até a sentença. Então, nós não podemos forçar também o advogado a continuar ou condicioná-lo a esperar determinado tipo de ato, porque o advogado, ele não, salvo, né, casos atípicos, onde o cliente terá também outras prerrogativas, a gente não pode forçar o advogado a permanecer numa situação em que, quando ele já renunciou, ele não está confortável. Por essa forma, a alternativa é incorreta. Alternativa D. Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Se a gente observar também no enunciado, falava que não tinha nem sequer a designação de audiência de instrução e julgamento. E aí nós vamos fazer um paralelo aqui, uma ressalva. Se nesses 3 dias que o Geraldo ainda detinha o dever de representá-lo em juízo, tivesse o ato da audiência de instrução e julgamento designado, ele, ainda que expressamente válida a renúncia dele, ele teria que acompanhar, porque ele ainda estaria dentro da permanência mínima de representá-lo. Contudo, nesse prazo de 3 dias, não havia sequer a designação do ato, ou seja, ele não é obrigado a permanecer.
Já a questão 5, ela vai analisar sobre cancelamento, licenciamento, impedimento e suspensão do exercício profissional da advocacia. Questão 5. Jailton, advogado, após 10 anos do exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB, o caso do advogado Jailton incide em alternativa A, suspensão do exercício profissional. A assertiva está incorreta. Em respaldo aos artigos 35 e 37 do Estatuto da OAB, a suspensão possui o condão de medida disciplinar, qual não for infringida pelo advogado abaixo. Bem, eu vou compartilhar com vocês o que diz o Estatuto. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. Bem, os casos de suspensão são aplicáveis no caso de infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34, na reincidência de infração disciplinar. Então, nós já sabemos que ele não infringiu nenhuma dessas, portanto, ele não será suspendido, porque ele não infringiu e, portanto, não vai ser submetido à medida disciplinar. Letra B. Impedimento para o exercício profissional. Bem, a assertiva também se encontra incorreta. O Jailton, ele não emerge no cenário de atuar em atividades incompatíveis com o exercício da advocacia, conforme elenca o artigo 28 do Estatuto da Ordem. O impedimento, ele só se dará caso o profissional ele esteja exercendo uma atividade que vá ao desencontro da advocacia. Vamos... Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Eu não vou exaurir todos os incisos, porque a gente já sabe que se trata de uma doença curável. Então, não é a prática de uma prática impeditiva ou incompatível profissionalmente. Alternativa C. Cancelamento da inscrição profissional. Bem, a assertiva também está incorreta, porque a opção alinhavada, no caso do cancelamento, ela só se aplica em situações de espontaneidade, como falecimento, como a atividade incompatível. Na verdade, a atividade incompatível não vai ser tanta espontaneidade, né? Vamos ver aqui o que versa. Aqui, o cancelamento da inscrição do profissional que, assim o requerer, sofrer penalidade de exclusão, falecer. Bem, a situação de cancelamento da inscrição, ela vai girar mais em torno dessa espontaneidade que eu me refiro, é quando o advogado quiser, quando ele não quiser mais exercer a advocacia, dado o falecimento dele, que aí também vai ser uma questão que não tem por que manter ativo se ele não está mais entre nós. E sofrer penalidade de exclusão, que também não é o caso dele. Então, a alternativa que nos restou foi a alternativa D. Licença do exercício profissional.
e o fulcro dela está no artigo 12 do Estatuto. Licencia-se o profissional que, parágrafo 3º, sofrer doença mental considerada curável. Se a gente for ler o enunciado, traz exatamente isso, que após avaliação médica foi esse o diagnóstico dele. Questão mais simplesinha, mas que tem que ter em mente a diferenciação de cada uma delas, da suspensão, do impedimento, do cancelamento e da licença. Então, fazendo só um breve esboçozinho, né, bem rápido para a gente recapitular a questão, a suspensão ela vai se dar por medida disciplinar. O impedimento ele se dará por atividades incompatíveis com o exercício da advocacia. O cancelamento será nas questões de falecimento, caso o advogado requeira também, não queira mais ser advogado, e a licença ela vai se dar quando a pessoa sofrer doença mental considerada curável ou quando passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, ou assim que o requerer por motivo justificado. Espero que tenha ficado compreendido. Eu me disponho para qualquer obscuridade que tenha ficado acerca da análise das questões. Agradeço pela oportunidade e desejo uma boa noite a vocês. Boa noite a todos, meu nome é Daiane e eu vou fazer uma análise das questões 6 e 7 do 30º exame da ordem do ano de 2019. Vamos lá. Questão de número 6. João Pedro, conhecido no município Alfa, foi eleito para mandato na Câmara Municipal na legislatura de 2012 a 2015. Após a posse e o exercício do cargo de vereador em 2012 e 2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014 e 2015, a convite do prefeito, para exercer o cargo de procurador-geral do município Alfa. Diante desses fatos, João Pedro, letra A, em 2012 a 2013, poderia exercer a advocacia a favor de entidades paraestatais. Letra B. Em 2012 e 2013, não poderia exercer a advocacia contra a empresa concessionária de serviço público estadual. Letra C. Em 2014 e 2015, poderia exercer a advocacia privada, desde que não atuasse contra o município Alfa ou entidade que lhe seja vinculada. Letra D. Em 2014 e 2015, não poderia exercer a advocacia a favor de autarquia vinculada ao município Alfa. Então, agora vamos fazer uma análise de cada assertiva e eu vou reler cada uma delas e justificar para compreendermos melhor. Letra A. Em 2012 e 2013, poderia exercer a advocacia a favor de entidades paraestatais. Então, essa assertiva está incorreta, pois na data ele era vereador, ou seja, ele já fazia parte do legislativo. Por isso, ele ficaria impedido de exercer a advocacia. É o que diz o artigo 30, inciso 2, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ele diz o seguinte: são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, no caso, na época, ele era vereador, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias
ou permissionários do serviço público. Então, ele estaria impedido de exercer a advocacia. Essa questão está incorreta. Deixa eu marcar. E vamos para a letra B. Em 2012 e 2013, não poderia exercer a advocacia contra a empresa concessionária de serviço público estadual. Então, essa assertiva está correta, pois está de acordo com o artigo que vimos anteriormente, no qual os membros do Legislativo não podem advogar nem a favor ou contra a administração pública direta ou indireta. No caso em tela, ele era vereador durante essa época e ele estaria impedido. Portanto, essa questão é a questão correta. Está até grifada aqui de verde. Vamos para a letra C. Em 2014 e 2015, poderia exercer a advocacia privada desde que não atuasse contra o município-alvo ou entidade que lhe seja vinculada. Então, essa assertiva está errada, pois o exercício de advogar era exclusivo ao município-alvo. Portanto, ele não poderia advogar de forma particular. É uma limitação que está descrita no artigo 29 do Estatuto da OAB, no qual diz o seguinte: os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Portanto, ele seria exclusivo exercer a advocacia. Então, essa questão está incorreta. Por isso. E vamos para a letra B. Em 2014 e 2015, não poderia exercer a advocacia a favor de autarquia vinculada ao município-alvo. Essa assertiva está incorreta, pois fere o artigo que vimos anteriormente, no qual dispõe que procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos de administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Ou seja, é totalmente o contrário, pois na época o João era procurador do município-alvo. Sendo assim, ele estava vinculado a este município. Sendo assim, ele era legitimado a advogar para o município, bem como para a sua autarquia. Então, ele não pode exercer, ele deve exercer. Então, essa questão está errada. Por isso. Então, agora a gente vai para a questão de número 7. Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretora da subseção. Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que: assertiva A. A chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. Letra B. A eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Letra C. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Letra D. O mandato extingue-se automaticamente antes do seu término, sempre que o titular faltar, sem motivo justificado, a mais de 3 reuniões ordinárias. Agora vamos fazer igual eu fiz na questão anterior, para ficar mais fácil de compreendermos. Eu vou reler de novo cada assertiva e justificar. Letra A. A chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, que exerçam cargos em comissão,
desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. Então, essa assertiva está incorreta, pois dispõe o artigo 63, parágrafo 2º, que o candidato não poderá ocupar cargo exonerável ad nutum. O que significa esse ad nutum? Que são aqueles cargos preenchidos com base na confiança, também chamados de cargos em comissão. O texto da lei diz o seguinte: a chapa para subseção deve ser composta com os candidatos da diretoria e de seu conselho, quando houver. Então, essa questão está errada por isso. Como já dispõe o artigo 63, parágrafo 2º. Letra B. A eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Essa questão está correta, pois ela está de acordo com o artigo 63 do Estatuto da Advocacia e da OAB, no qual diz que a eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente. Então, essa questão está correta, pois está em pleno acordo com o artigo 63. Letra C. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Essa questão está incorreta, pois se inicia em 1º de janeiro do ano seguinte, e não no 1º de fevereiro do ano seguinte, será no 1º de janeiro, conforme já dispõe o artigo 65 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Dispõe que o mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Essa questão está incorreta. E vamos para a última assertiva, que é a D. O mandato extingue-se automaticamente antes de seu término, sempre que o titular faltar, sem motivo justificado, a mais de 3 reuniões ordinárias. Então, essa assertiva ela está incorreta, pois o mandato será extinto automaticamente caso o titular faltar a 3 reuniões consecutivas, conforme já dispõe o artigo 66, inciso 3, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, vejamos o texto legal do artigo 66, né, e o inciso 3, que diz o seguinte: extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando o titular faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas. De cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período do mandato. Então, gente, essa assertiva de letra D está incorreta porque o mandato não será extinto se ele faltar mais 3 reuniões ordinárias, e sim, caso ele faltar, sem motivo justificado, a 3 reuniões ordinárias consecutivas. Por isso, essa assertiva está incorreta. E encerramos agora a minha parte do trabalho, que foi a análise das questões 6 e 7, e vamos agora para a análise da questão 8 com a Lívia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nívia e vou dar continuidade na apresentação do trabalho e vamos analisar a questão 8 do 30º exame de ordem aplicado no ano de 2019. O enunciado da questão diz o seguinte: o advogado Carlos não adimpliu suas obrigações relativas às anuidades devidas ao OAB. Assinale a opção que corretamente trata das consequências de tal inadimplemento. Alternativa A: Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto,
sob pena de suspensão, independente de processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, seja a mesma ou anuidades distintas, será cancelada sua inscrição. Alternativa B. Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar. Após 15 dias de suspensão, caso não realizado o pagamento da mesma anuidade, será cancelada sua inscrição. A alternativa C é a alternativa correta. Ela diz o seguinte: Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, mediante processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, será cancelada sua inscrição. E a alternativa D fala que Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independente de processo disciplinar. Na segunda suspensão por não pagamento de anuidades distintas, será cancelada sua inscrição após o transcurso de processo disciplinar. Para responder essa questão, necessitamos de fazer a leitura do artigo 22 do Regulamento Geral da OAB, que diz: o advogado regularmente notificado deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão, aplicado em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão relativa ao não pagamento de anuidades distintas. Vamos para a justificativa de cada alternativa. Relembrando o enunciado, o advogado Carlos não adimpliu suas obrigações relativas às anuidades devidas ao OAB. Alternativa A. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independente de processo disciplinar. Poderíamos descartar essa alternativa, pois a penalidade de suspensão é aplicada mediante processo disciplinar. Mas vamos continuar a leitura da alternativa A. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, seja a mesma ou anuidades distintas, será cancelada a sua inscrição. Somente após a terceira suspensão por não pagamento de anuidades distintas que Carlos poderá ter sua inscrição cancelada. Alternativa B. Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar. Até aí tudo ok. Após 15 dias de suspensão, caso não realizado o pagamento da mesma anuidade, será cancelada sua inscrição. Essa alternativa está incorreta, pois o prazo de 15 dias contados da notificação é para realizar o pagamento do débito. Se não o fizer, será aplicada suspensão mediante processo disciplinar até que seja realizado o pagamento. Atingindo a terceira suspensão pelo não pagamento de anuidades distintas, será cancelada sua inscrição. A alternativa C, que é a alternativa correta, diz que Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, mediante processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, será cancelada sua inscrição. Vamos novamente realizar a leitura do artigo 22 do Regulamento Geral da OAB. O advogado regularmente notificado deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão, aplicada em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão relativa ao não pagamento de anuidades distintas. Assim, podemos concluir que Carlos será notificado para que pague a anuidade até 15 dias. Se não realizar o pagamento, ficará suspenso por um prazo indeterminado, ou melhor, até que se quite o débito. E na terceira suspensão pelo não pagamento de anuidades distintas, será excluído dos quadros da OAB e terá sua inscrição cancelada. E, por fim, a alternativa D. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independente de processo disciplinar. Na segunda suspensão por não pagamento de anuidades distintas, será cancelada sua inscrição após o transcurso de processo disciplinar.
Essa alternativa também está incorreta, pois, como vimos anteriormente, a suspensão ela é aplicada através de processo disciplinar e com 3 suspensões pelo não pagamento de anuidades distintas é que ocorrerá a sua exclusão, ou seja, ele teria sua inscrição cancelada. Então, pessoal, esta é a última questão do nosso trabalho. Eu quero agradecer em nome do grupo a todos, né, por ter nos acompanhado até aqui e reforçar que estamos disponíveis no chat, né, do portal para sanar eventuais dúvidas relativas a qualquer questão apresentada. E mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.